Olá a todos. Hoje eu quero tecer uma pequena consideração aí sobre o centenário do Paulo Freire, no que se diz respeito a um item que hoje ainda demonstra uma certa incompreensão, que é a aliança entre Marx e Jesus Cristo. O Walter Coan deu um depoimento, não lembro exatamente onde, acho que foi em Folha de São Paulo, que ele disse que Paulo Freire é um homem de fé e conciliar Marx e Cristo para ele é inconciliável. Veja, não é bem assim exatamente. O que a gente precisa compreender é o seguinte: o ponto de partida deles pode ser diferente tanto de Cristo e de Marx, mas o ponto de chegada, que é a opção pelo, no caso Marx, do proletariado e no caso de Cristo dos pobres, o ponto de chegada é o mesmo. Ou seja, almejar uma sociedade onde não haja a exploração do homem pelo homem, onde não haja essa desigualdade imensa, é o objetivo final dos dois. Quando Paulo Freire faz a união entre Marx e Cristo, ele não está falando de um Jesus relacionado à questão da fé. Muito pelo contrário. Ele está pensando justamente neste ponto de chegada. Isso que é preciso deixar claro. Outra coisa que é preciso também colocar de modo que as pessoas entendam o universo das ideias e a origem dos pensamentos de Paulo Freire é: o Paulo Freire ele abarcou e ele é uma referência muito grande para a teologia da libertação e a filosofia da libertação. Se você pegar, por exemplo, o grande nome da filosofia da libertação, que é o argentino hoje radicado no México, chamado Henrique Dussel, ele faz inúmeras referências ao Paulo Freire quando ele desenvolve a sua filosofia da libertação e a teologia da libertação, cujo objetivo é o quê? É fazer essa aliança entre os ensinamentos de Marx e os ensinamentos de Cristo para não haver essa exploração do homem pelo homem, não haver essa desigualdade social e almejar uma sociedade cujo ápice seria a distinção das classes sociais e uma espécie de certo socialismo. Mas você deve perguntar para mim, mas poderia ser somente socialismo? Não, mas o que há ali de importante é a destruição da desigualdade social. Isso sim. Não há uma parábola de Jesus que fala sobre ele pede para o homem rico que está querendo seguir Jesus. O que ele fala? Vai lá, fale para os seus empregados e venda tudo o que você quer. Venda tudo, as coisas e me siga. Ele vai lá, não faz isso, né? E Jesus vai indo e os discípulos, não, vamos esperar o homem. E ele fala, não, ele não vai vender as coisas dele. Jesus disse, o mundo com ricos é um mundo difícil. Então esse ensinamento, mas os ensinamentos de Marx, no que se refere ao proletariado, no que se refere à análise da sociedade capitalista, no que se refere a essa questão da mais-valia, que é um dos pontos cernes da exploração do homem pelo homem, a teologia da libertação casa isso muito bem, porque a teologia é o estudo da palavra de Deus e Marx faz o estudo da sociedade capitalista. Então eles fazem esse casamento que casou perfeitamente com teóricos como Leonardo Boff, o Frei Beto, Dom Helder Câmara. Todos eles fazem esse segmento dessa linha, dessa teologia da libertação, além de vários outros intelectuais que a gente tem aqui no Brasil, como por exemplo John Monsung, hoje é professor ali na Metodista, Francis Joseph Henke Lammert. Então, é a opção para os pobres nesse sentido. Então, o Walter Coan, ele erra a ele falar que são valores indissociáveis, principalmente para ele, que não é um homem de fé. Certamente ele não leu
a teologia da libertação, não compreendeu a mensagem da teologia da libertação no que se refere ao casamento entre Marx e a origem do discurso contra a desigualdade, contra a pobreza. A opção, no caso da teologia, pelos pobres, e a opção de Marx, por exemplo, de combater a pobreza, é um casamento perfeito que vai dar a origem a esta corrente filosófica teológica muito importante e atuante até os dias de hoje. Em um mundo onde nós temos um avanço neopentecostal, cujo avanço é cada vez mais referido ao neoliberalismo, à individualização da vida, tornando-se cada vez mais imperativa, se faz necessário o resgate de Paulo Freire nesse sentido. O Paulo Freire ele tem um texto que ele fala dessa opção de por Cristo e a questão da libertação. Então é importante que vocês saibam isso, que é o quê? O movimento de Paulo Freire em Cristo, em Marx, é nesse sentido, é de combater a pobreza e a desigualdade. Não se refere à questão da fé. Isso é um outro campo, é uma outra atuação. Não há um combate em relação à fé. Isso que o Walter Cohen coloca, de dizer que são valores indissociáveis e porque ele não é um homem de fé, é porque ele não leu a teologia da libertação, ele não compreendeu a proposta e ele presta um desserviço na mídia ao fazer esse tipo de colocação que só vai servir para os detratores que nós temos no momento pegar esse discurso, levar adiante e fazer com que ele seja utilizado, reutilizado e transformado em pós-verdade. Então, espero que vocês tenham compreendido isso. O casamento entre Cristo e Marx se refere ao combate da desigualdade e, sobretudo, o combate à pobreza. Paulo Freire sempre foi um homem democrata, é um homem do diálogo, é um homem onde os convergentes se encontram. Não é qualquer convergente, é um convergente que tenha fundamento. Esse tipo de convergente que a gente vê hoje, desses detratores que não leram sua obra e que falam de maneira pejorativa, isso não serve. Haja visto que no seu centenário, o que mais me preocupou é que nós vimos muitas pessoas falando destes detratores, ao invés de entrar de maneira profunda nas ideias da obra e da contribuição e dos ensinamentos que a obra de Paulo Freire nos ensina e que tem como objetivo a transformação do mundo. Veja, a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança e os seus inúmeros conjuntos de pedagogias, eles servem como pontapé inicial revolucionário de descolonização das mentes. Vamos lembrar que Paulo Freire fez várias andanças no continente africano quando ele assumiu o Conselho Mundial das Igrejas, lá em Genebra, na Suíça, e ele fez parcerias com a Amílcar Cabral, tá? E lá ele fez esse trabalho de descolonização das mentes, cujo objetivo é o quê? Do homem estar com outros homens e não eu, sujeito, estar para com outros ensinando. Há uma diferença muito grande aqui de estar para e de estar com. Estar com é estar junto, respeitando e construindo conhecimento junto. Agora, se eu sou para o outro, eu me coloco numa posição superior e vou ensiná-lo. Não. É diferente. Então, o conjunto aqui da pedagogia e da filosofia e da Marx e Cristo dá esse conjunto. Marx, o Paulo Freire fala assim: primeiro eu fui aos camponeses, depois eu fui a Marx. Então quer dizer o quê? Que ele compreendeu a realidade primeiro, que é aquele ensinamento que ele fala de
ler o mundo e depois ler a palavra. E aí ele foi buscar a leitura do Capital e as outras obras para assim ele ler criticamente aquela realidade que naquele momento que ele disse isso ele estava exilado no Chile e escreveu aquela obra Extensão e Comunicação. Então vamos prestar atenção justamente nisso, principalmente nesse erro crasso que o Walter Cohen cometeu. E olha, ele escreveu um livro sobre Paulo Freire, mas essa colocação não faz sentido. Então, percebam a influência de Paulo Freire na filosofia da libertação, na teologia da libertação e como que ele constrói o seu conhecimento com os oprimidos e não para com eles. Tá certo? É uma breve explicação, bem introdutória. Se vocês quiserem ler Paulo Freire, leiam, vão atrás, vejam documentários e se inscreva no canal também, porque é importante levar essa mensagem adiante para que outras pessoas conheçam este grande filósofo brasileiro. Tá? Um grande abraço e até mais.